Paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um culto. Desde já agradeço a minha oportunidade, agradeço por poder trazer essa mensagem e compartilhar com vocês. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra em João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Não vou ler para não tomar muito tempo, mas eu peço que você faça a leitura, se possível dê um pause aí agora no vídeo e faça a leitura e retorne novamente. Amém? Esse texto, ele vai falar a respeito do primeiro milagre de Jesus, né? Os irmãos já devem ter ouvido falar, ou até mesmo já devem ter lido esse texto, essa passagem, onde vai falar sobre o milagre de Jesus em um casamento. Então, esse texto ele traz para a gente uma reflexão muito interessante, que vai justamente nos chamar a atenção para o fato de que Jesus ele se importa com aqueles que estão sofrendo ou que estão passando por um momento de tristeza, né? Então a gente vai ver em outros textos também momentos em que Jesus ele se importa com a dor do próximo, né? Lembrando aquele texto de Lázaro, né? Quando ele chega até as irmãs de Lázaro e elas estão chorando, e a palavra diz que o próprio Jesus ele se sente incomodado, né? Se sensibiliza com a situação daquelas pessoas que estavam chorando, né? E ali ele realiza mais um milagre, né? Uma outra passagem onde ele se depara com um velório, né? E ali ele traz de volta à vida, né? Aquela pessoa que estava sendo velada, e ali ele traz alegria para aquelas pessoas. Então eu consigo compreender que Jesus, quando ele olha para nós, ele vê em nós a necessidade de nos trazer alegria. Então eu não sei por que momento que você está passando hoje, eu não sei por que situação você está passando hoje, mas eu tenho uma palavra para te dar. O Senhor Jesus ele se importa com o seu estado de espírito, ele se importa com o que você está sentindo, ele se importa com aquilo que você tem passado. Há alguém que se importa com você, e esse alguém é Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Amém? Esse texto que nós estamos comentando, ele me trouxe 4 pontos interessantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro deles é que Jesus ele foi convidado a estar naquele casamento. Se você ver lá no texto, o versículo 2, vai dizer que Jesus ele foi convidado a estar naquele casamento. E eu gostaria de perguntar hoje, em qual área da sua vida você precisa convidar Jesus a fazer parte? Na sua área sentimental? Na sua área espiritual? Em qual área da sua vida você precisa que Jesus ele faça parte? Faça essa reflexão. Talvez na área financeira você pode pensar, mas o que Jesus tem a ver com a minha vida financeira? Mas eu quero te dizer, em todas as áreas da nossa vida, ele quer se fazer presente. E aí nesse caso aqui, onde ele é convidado a estar presente, né? Ele traz ali, por ele estar naquele casamento, ele traz a bênção para aquele casal que estava no matrimônio, né? Você deve ter lido o texto, você vai ver que faltou o vinho naquele casamento. E faltar o vinho seria uma coisa muito desonrosa para eles. E ali Jesus ele vai e transforma a água em vinho. Então, assim, Jesus, quando está no nosso barco, a vitória ela é certa. Como eu disse, ele transforma a tristeza em alegria, o choro em sorriso. Me lembro também de uma passagem onde Pedro ele está pescando, e aí ele passa de uma noite da pior pescaria da vida dele para imediatamente depois se tornar a maior pescaria da vida dele, pelo simples fato de ter se encontrado com Jesus. Então ele passa uma frustração por ter passado uma noite inteira sem pescar, e logo em seguida, quando ele tem um encontro com Jesus, ele faz uma maior pescaria, que é chamada Pesca Maravilhosa. Ele tem a sua maior quantidade de peixes que ele pescou na sua vida. Então nós vemos que Jesus ele faz essa transformação. Mas para isso ele precisa ser convidado. Ele precisa estar na nossa vida. A palavra vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir,
e me permitir entrar, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Jesus bate a nossa porta hoje. Em qual área da nossa vida precisamos abrir a porta para Jesus? A segunda coisa que me chama a atenção, que está no versículo 3, é que Maria, ela conhece Jesus e ela leva o problema para Jesus porque sabe que Ele podia resolver. E o que eu aprendo com isso? Precisamos levar os nossos problemas para quem realmente pode resolver. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele pode resolver os nossos problemas. É para Ele que nós devemos levar as nossas frustrações. É para Ele que nós devemos levar as nossas angústias, o nosso medo, a nossa tristeza. É somente diante dele que devemos levar todos os nossos problemas. Leve para quem pode resolver. Ele tem a resposta. Ele tem a chave da nossa vitória. Coloque as tuas frustrações diante do Senhor. Exponha ao Senhor os seus medos. Tudo aquilo que tem afligido a sua vida, coloque diante do Senhor Jesus. E certamente você vai alcançar a resposta. E consequentemente você vai alcançar a vitória. Porque Ele é o nosso Deus. É Ele quem garante a nossa vitória. A terceira coisa que você vai ler no versículo 5 é fazer tudo da maneira como Ele disser. Meu irmão, não adianta você levar o problema para a pessoa certa e não ouvir o que ela tem a te dizer. Muitas vezes recorremos ao Senhor em oração, pedindo direcionamento, mas quando Deus dá o direcionamento para nós e nós não concordamos com esse direcionamento ou achamos que não deve ser feito dessa maneira, procuramos fazer da maneira como nos agrada. E não é isso que o Senhor tem para nós. Quando o Senhor te der um direcionamento, ainda que possa parecer loucura, ainda que possa parecer que vai doer, faça da maneira como Deus te ordenou a fazer, meu irmão. Porque se Ele te mandou, Ele te garante a vitória. Se Ele te mandou, Ele garante que vai dar certo. Então faça da maneira como o Senhor te disser para fazer. Não da maneira que você achar que deve fazer, ou da maneira que outra pessoa fez e deu certo. O que Deus tem para fazer na tua vida, meu irmão, é da maneira como Ele quer. Ele sabe o que deve ser feito. Isso também se reflete em obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Acima de tudo, obedeça ao Senhor. Acima de tudo, obedeça à sua vontade, a vontade do Senhor. E certamente você vai atingir lugares altos para a glória do Senhor. E o quarto e último tópico vai dizer a respeito, que você vai ler lá no versículo 10, que o que Deus tem para nós é infinitamente maior do que aquilo que pedimos ou pensamos. O que Ele tem para nós é melhor do que tudo que nós podemos imaginar. Você vai ver que no final, no desfecho dessa história, quando o homem vai experimentar o vinho, ele fala: vejo que guardaste o melhor vinho para o final. Aquela água que Jesus transformou em vinho veio a ser o melhor vinho que foi servido naquela festa. O que Deus tem para mim e para você, meu irmão, é muito maior do que podemos pedir, muito maior do que podemos imaginar. Jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, Deus tem preparado coisas grandes para você, meu irmão. Coisas que você não pode imaginar. Coisas que você não pode nem sonhar. É o que Deus tem preparado para você, meu irmão. Receba essa palavra. Guarde com você. E eu creio que Deus irá te abençoar poderosamente. Agradeço a minha oportunidade e um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.